paz. Amém. Como o Edu orou aqui agora, né? Buscando entendimento da parte de Deus aí a respeito do amor dele por nós. Peço a ele direção mesmo, tá? Porque é algo que a gente não conhece o fim. Conhece que ele tem muito, mas não conhece o quão grande é o amor de Deus por nós. Essa semana eu estava com conversa com um fornecedor lá na empresa. Ele falou assim para mim: pô, Renato, eu não quero ir pro céu não. Lá vai todo mundo bonzinho, ninguém argumenta um com o outro, ninguém discute um com o outro. Eu não quero ir pro céu. O céu é um lugar muito tranquilo, muito... E claro, eu não falei nada, né? Ouvi, né? Estava precisando ser ouvido naquele momento, né? Mas eu creio que nós, né, como eu já ouvi a palavra de Deus, nós vamos passar a eternidade conhecendo o amor de Deus, conhecendo Deus, conhecendo o comportamento dele. E é algo que a gente não vai ter saciedade, é algo que nós não vai nos bastar. E é algo tão maravilhoso assim que a gente já experimenta aqui. A gente já tem isso junto de nós. Eu queria, no dia de hoje, conversar com os irmãos aqui uma passagem muito conhecida. Fica em João 8, dos versículos 1 ao 11. Diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei de Moisés, tais mulheres têm que ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a se inclinar, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais. Amém? Senhor Deus, grato, Senhor, por essa palavra, Pai. Grato, Senhor, por estar aqui à frente, nos conduzindo. Abre o coração de cada um aqui e que o Senhor seja o coração de cada um seja escutado por Ti, Pai. Aqui na frente não sou eu, e sim Tu ensinando-nos, exortando-nos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para entender essa mulher, eu fui procurar o contexto, né? E entender o contexto e entender o que aconteceu com ela. Nós, como cristãos, temos o dever, né, de se pôr no lugar do outro, entender o outro, entender o que o outro passa, né?
está ali entendendo problemas, dificuldades, as alegrias, entendendo, tá? Amar é entender o outro profundamente. Então, eu fui buscar entender essa mulher. O contexto, né, nos mostra que Jesus estava tendo uma crescente na sua perseguição. Na festa do tabernáculo, em João 7, escrito, eles tentavam prender Jesus, tentaram. Ele estava fazendo várias menções a respeito dele ser Deus, dele ser o Filho de Deus, dele ser o Cristo. E os fariseus e os escribas tinham muita dificuldade com isso, porque enxergavam Jesus da Galileia, e da Galileia, segundo a história, segundo o que os fariseus e os escribas falavam, não tinha profeta. Então eles estavam perseguindo Jesus a ponto de prendê-lo, de tentar matá-lo, e estava uma crescente, estava próximo, né, a hora de Jesus se entregar na cruz. E depois da festa do tabernáculo, ele foi ao Monte das Oliveiras, né? Os guardas voltaram para casa, os discípulos também, e Jesus foi ao monte orar. Era um costume dele se retirar e ir até o monte em oração. E é isso aqui já começa um detalhe muito interessante, né? Quando a gente vai enfrentar algo, né? Quando a gente vai enfrentar um inimigo, vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar aqui uma palavra em público, talvez a gente tem pessoas que têm dificuldade de pregar, como eu tenho de certa forma, nós temos que orar, nos preparar, né? Estar junto de Deus ali pedindo direção, porque a responsabilidade de carregar a palavra dele é muito grande, e a responsabilidade de ser cristão é muito grande. E ele foi para o Monte das Oliveiras orar e passou a madrugada orando, né? No dia seguinte, né, eu ouvi falar que o Monte das Oliveiras ele tem a vista ali do templo. E no dia seguinte, Jesus foi até o templo ensinar. Ele estava ensinando o povo, ele tinha isso do coração dele, né? Por ser filho de Deus, ensinar e trazer o discernimento ao povo. Então ele foi lá fazer os ensinamentos dele. E os escribas, os fariseus, pensaram numa forma de acusar ele. E trouxeram a Jesus um dilema. Um dilema onde eles procuravam acusar a Cristo. O primeiro era que falava realmente na lei de Moisés, né? A lei falava, como eu leio ali para vocês rapidamente, Deuteronômios. Se você pega Deuteronômios 22, versículo 22 e 24, vou abrir para vocês aqui. 22:24. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim eliminará o mal de Israel. Então, eles teriam que ser mortos, né? Porém, para entender melhor essa mulher, não falava em apedrejamento aqui, eu continuei a leitura, né? Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade, se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram a moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Então ambos tinham que ser apedrejados aqui, a mulher e o homem. E ela era uma moça virgem ou desposada, ela estava sendo prometida em casamento, talvez. Ela não adulterou após o casamento dela. Ela adulterou talvez antes de se casar, que era uma responsabilidade, algo muito já
tão próximo. Então é uma infidelidade aos pais, é uma desobediência aos pais. Os pais, eles traziam as filhas, né, e prometiam ela em casamento. E ser desobediente aos pais e infidelidade ao prometido, ao noivo, era algo muito forte. Então o apedrejamento era iminente, era necessário aqui, segundo a lei de Israel. Então, só que assim, o que acontecia? Da parte de Roma que determinava, né? Por isso que é um dilema. Se ele falasse sim, tinha que condenar, porque eu vou seguir a lei de Moisés, ele estava sendo contra Roma, porque Roma que teria que dar esse veredito. Roma teria. E Roma, eu estava lendo um estudo de uma pesquisadora da USP. Roma naquela época era muito severa com adultérios, mas severa só com mulheres. A severidade, a rigorosidade era só com mulheres. Isso talvez seja o motivo dos fariseus trazerem só a moça, não trazerem o homem. Porque os fariseus faziam a lei e eles seguiam a lei rigorosamente. Ou era um fato, ou era alguém da confraria ali, alguém lá da turma, né, que estava junto com a moça, ou era esse sentido, olha, Roma tinha muita rigorosidade quanto às mulheres em adultério. Então, esse foi o sentido. Então, se Jesus falasse algo, daria margem para eles acusá-lo e prender ele, matá-lo. Então, esse é o contexto, né? Esse é o contexto. Então, ela era uma virgem, talvez uma moça que não estava com vontade, não estava com desejo de casar com um rapaz prometido. Talvez ela estava ali, não sei como que ela foi pega na inocência dela, ela seguiu o desejo dela, ela foi flagrante pega em adultério. Mas ela estava, talvez na sua juventude ali, né? Apaixonada por uma outra pessoa, né? E se entregou a ela. Se entregou. Então, foi errado? Foi errado. Né? Ela tinha um costume, né? Ela tinha uma cultura na época. E ela foi surpreendida e ela foi trazida a público para ser julgada por Jesus. E assim, nossa natureza, né? Nossa natureza quer seguir nossos desejos, quer seguir a nossa vontade. A gente tem que saber, com o tempo, nós começamos a enxergar o que é ruim com nós crentes, né? Começamos a entender o que é ruim, o que é mal, e o Espírito Santo vem trabalhando no nosso coração para nós ter forças para não seguir os nossos próprios desejos. Porém, mesmo não sendo crente, nossa consciência, né, a nossa natureza já fala, já diz pra gente, né, como eu vejo em Romanos 2,15, você pega em Romanos aqui, ele fala assim, ó, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo. Então nossa consciência e nossos pensamentos nos acusam. E nós que temos o Espírito Santo, nós somos alertados quanto ao erro também. Mas no caso da mulher, a consciência dela já falava que ela estava errada, que ela não podia fazer o que ela fez. E muitas atitudes que a gente vem ao longo da nossa vida fazendo, né, seguindo o nosso desejo, às vezes ficando cego por aquele momento de egocentrismo, aquele momento que a gente não escuta ninguém, não escuta o Espírito que está dentro de nós, não escuta a nossa consciência, nós nos entregamos a isso. E a nossa consciência já fala, o nosso coração, os nossos pensamentos falam que nós estamos errados. E ela estava realmente envergonhada ali, né? Já estava, e sabia que do erro dela, e sabia o erro que ela estava cometendo. E ela foi ao encontro de um juiz maior, ela já estava contando talvez com o apedrejamento, e ela já foi ao encontro de um juiz maior. E esse juiz, como que ela enxergava ele?
talvez alguém que ia acusar ainda mais, iria expor ainda mais as feridas dela, né? Apontar o dedo, não, você está errada mesmo, quem é você para fazer isso? E a nossa consciência faz isso com a gente. Nossa natureza caída faz isso com a gente se sente mal por ter feito, né? E isso às vezes nós nos torturamos internamente. Nós nos jogamos a valor o menor valor possível que existe dentro da nossa cabeça. Porque nós cometemos aquilo e aquilo é ruim, não é o que não é que eu sou proposto a fazer, eu estou aqui para louvar e agradecer a Deus, amar o próximo, eu não estou aqui para fazer isso para mim, esse erro. Eu não quero isso, mas é uma força dentro da gente que nós temos que, por si só, nós não conseguimos lidar. Precisamos do Espírito Santo de Deus para ele, e precisamos crer em Cristo para que ele melhore o nosso comportamento, melhore as nossas atitudes. Isso é uma caminhada, sabe? Isso é uma caminhada. Então, ela foi de encontro, né, a esse juiz, né, que os escribas e os fariseus tinham intenção de trazê-lo, né? Eles podiam ter ido direto e fazer o que a lei determinava, mas eles foram ali, né, para cercar Jesus. E Jesus, assim, é algo sobrenatural mesmo, sabe? As atitudes dele, eu acho que ele sabia, né, quantas pessoas iriam ver essa atitude dele, o exemplo que ele tinha ali, muitos e muitos anos, ele já sabia ali naquele momento, né? Então, ele se inclina e escreve com os dedos, né? Como Deus escreveu com os dedos as tábuas da lei. Nesse momento que eles estavam falando sobre o pecado da moça, eles estavam falando do pecado dela. Estavam citando a lei. O que Jesus escreveu ali? Né? O que ele escrevia naquele momento ali? Talvez os pecados todos ali? Talvez. Já ouvi falar. Né? Talvez os 10 mandamentos também. Né? Mas é Deus escrevendo no chão novamente. Deus escrevendo com o dedo, com o próprio dedo, no chão de uma terra, na areia, né? Ele estava escrevendo na areia. Deus escreveu na rocha os 10 mandamentos. Agora ele está escrevendo na areia. Por quê? Né? Então, é assim, a lei, você vê muito em Romanos, a lei, o ser humano, o homem natural, ele não consegue cumpri-la. É algo muito difícil para o homem, muito difícil, é impossível para o homem cumprir. Você vê Paulo falando muito isso em Romanos. Então, dessa vez, Cristo está descrevendo na areia, né? Na areia, o vento sopra, apaga, sabe? Porque isso não importa tanto quanto o amor. Se você souber todas as leis certinho, mas não amar, não entender o outro, não amar o próximo, para que adianta a lei? Então, Jesus, em um ato de amor, ele defende a mulher impura. Ele defende, falando aquela famosa frase, né? Todos sabem, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, ele está defendendo ali, acolhendo ela impura. E quando ele começa a escrever no chão, né? A atenção está para tudo o que ele escreve ali, né? Depois que ele falou isso, a consciência dos acusadores começou a pesar, né? Começou a falar, e junto com o que estava escrito ali, e junto com o coração dele, os pensamentos dos acusadores ali, começou a pesar dentro. Começou a pesar ali na cabeça. E um por um, os mais velhos, que têm mais sabedoria, foram saindo primeiro. Foram saindo um a um, né? E é uma coisa
Deus mesmo, né? É uma coisa assim, uma gentileza, né? Um amor quanto a mulher ali que estava naquele momento talvez seminua, né? Envergonhada, né? Todos talvez conheciam ela ali. Talvez o marido, o prometido, o noivo estava ali junto também, acusando. É ela mesma, ela que fez aquilo. Então Jesus, ele trabalha com a consciência ali, então ele toca o nosso coração. Olha, não é bem assim, Renato. Não é bem assim, Alan. Vem aqui, ele está aqui conversando só com você aqui, ó, pertinho de você. Ninguém está sabendo do seu lado. A gente está aqui como igreja, a gente mostra o nosso melhor lado. Todo mundo está vendo aqui, né, o que há de melhor em nós. Mas Jesus sabe lá dentro que você tem dificuldades, que você tem momentos difíceis, momentos que você não só pensa em si mesmo. Então, ele em público, ele defende, né? Ele ama a mulher. E ele traz, ó, em João 13, ele traz um novo mandamento, né? Aquilo ali que ele escreveu no chão, aqueles pecados, aqueles mandamentos do Antigo, talvez, Testamento, aquilo ali está escrito na areia, aquilo ali é importante, mas ele sabe que o homem não consegue cumprir. O que mais importa é o amor. Então ele fala aqui, ó, em João 13, 34, ele fala assim, nesse momento dos discípulos, né? Aqui, ó. Ele fala assim, ó, novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Então, ele quer que a gente ame, entendendo a profundidade do outro, entendendo as dificuldades do outro. É assim, ele se vergonhou junto com aquela moça. A moça estava envergonhada, estava talvez cabisbaixa, ele estava ali, acho que talvez ele estava com vergonha, né? Entendendo ela a fundo. Então, nós somos chamados a entender o outro profundamente. Isso só acontece amando o outro profundamente, se pondo no lugar do outro, né? Se pondo na hora das dificuldades ali, estando junto. É isso que Jesus veio mostrar pra gente nesse versículo. Então ele chega para a mulher, né, como eu falei, né? Cadê os seus acusadores? Ele não a condena, ele enxerga, né? Particularmente ele fala, né? Olha, aqui é um novo começo para você. Então todo dia, né, Deus está falando para você que tem um novo começo, um lugar de recomeço, aqui dentro do nosso coração. A igreja é um lugar de recomeço, nosso coração é um lugar de recomeço. Então o amor de Deus ali é muito grande, ele enxerga o nosso todo, o nosso íntimo, o nosso coração. E ele está ali exortando a gente, está ali conduzindo a gente. E aí ela entende esse amor dele no olhar, talvez, no tratar assim pessoalmente com Cristo. Ela está ali olhando com ele sozinha, né? Ele não condenando, ele com um olhar talvez, né? Um olhar ali amoroso, e ela sentiu isso dele naquele momento e ela chamou ele de Senhor, né? Ela chamou ele de Senhor. Ela fala assim, ó, com essas palavras: ninguém, Senhor. Então ele fala assim: eu tampouco te condeno.
Então, ali ela se transformou, né? Talvez dali para frente ela foi uma nova pessoa. E é isso que Jesus faz com a gente. Quando a gente encontra Ele, encontra essa voz amorosa, nós somos transformados. Nós somos transformados. E essa transformação, ela é uma caminhada longa. E esse encontro com Jesus, particularmente, tem que ser feito todo dia. A todo momento, buscando a Ele. Por quê? Porque tem um outro lado nosso que nos puxa e nos faz nos distanciar. Então, isso que eu vim passar para vocês. Ele nos restaura, Ele nos transforma. Porém, nós temos que estar com Ele diariamente. As coisas talvez não caminham porque nós estamos nos afastando dEle, né? Nós estamos nos afastando da vontade dEle. Nós temos que chegar junto a Ele e ser transformados, porque Cristo, nós só vamos transformar o outro se Cristo estiver conosco. Nós só vamos passar o amor que Ele sentiu por essa moça se nós estivermos ao lado de Cristo. Porque a nossa reação natural é acusar. É falar, mas também ele fez isso, ele fez aquilo, ela fez isso, ela fez aquilo, ela merece. Então, o que nos enche, o amor que nos enche, né, o amor que nos transforma, vem de Cristo. E isso tem que ter tem que ter um dia a dia, tem que ter um momento com Cristo todo dia. Só assim nós conseguimos passar o amor e fazer o milagre que é da transformação do outro. Nós às vezes estamos aqui como igreja e nos orgulhamos do que fazemos e talvez quando uma pessoa se transforma ou aceita Cristo, nós pensamos que somos nós, né, que fizemos. Então, é um milagre. A pessoa que está ali sendo transformada, que está aceitando a Cristo Jesus como Senhor Salvador, e ela não tinha o Espírito Santo dentro dela, mas Cristo estava atrás dela, o Espírito Santo de Deus estava querendo transformá-la, e aquilo ali, isso daí é um milagre. Eu estava conversando com ela outro dia, ele me passou um pregador que ele gosta muito, e eu estou ouvindo ele bastante, o Francis Chan. Ele fala assim, evangelizar, né, transformar uma pessoa é um milagre. Nós temos que ter essa consciência de milagre. É Deus chegando até a pessoa, transformando-a, é um milagre. É como se Deus, ele falava assim, é como se você chegasse no cemitério, nas covas ali, cemitério, só pó ali. Você vai lá dentro do cemitério, Senhor, quero que resgatar um daqui essa manhã. O impossível de Deus, né? E a gente pensa, nossa, se deixarmos, é impossível, né? É algo impossível. Como que o cara vai levantar e dar cola? Mas o impossível para Deus não existe. E assim, quando a gente está orando para alguém, e quando a gente está trazendo o exemplo de Cristo para alguém, é um milagre ali. Cristo está querendo chegar até outra pessoa, e isso é um milagre. Eu vejo a minha história, cada um tem a sua aqui, cada um tem a sua história de conversão. Você fala, nossa, né? Você pensa, como que eu era, né? Como que Cristo chegou a mim? E a gente tenta às vezes falar de Cristo para alguém, e a pessoa não entende, né? Como a gente talvez entendeu ali. Então, é um despertar de Deus ali dentro. É o Espírito Santo entrando naquela pessoa. E para a gente passar esse amor que nós sentimos, que nós conhecemos, temos que estar sendo restaurado por Cristo dia após dia. Ao lado dele, para que ele seja através de nós. Amém, irmãos? Amém. Obrigado. Bom dia para vocês no silêncio. Amém.